Hello there, how are you doing? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as WH words, palavras que começam com WH. Não são todas as palavras deste grupo que começam com WH. Por exemplo, how, na verdade é a única que não começa nesse formato, mas contém, as duas letras, só que em ordem diferente. H-O-W. Bom, essas palavrinhas aqui a gente usa na maior parte do tempo para fazer perguntas, tá bom? E são perguntas específicas. É diferente quando eu faço uma pergunta direta, em que a pessoa vai me responder sim ou não, e quando eu faço uma pergunta com a WH, uma WH question, que seria uma pergunta onde a pessoa teria que me responder algo bem específico. E aí, dependendo da informação que eu quero que essa pessoa me dê, eu vou usar uma dessas WHs, tá bom? Então, antes da gente ver cada uma delas, eu me lembrei aqui que elas são palavras também que servem como pronomes relativos, tá? Só que essa matéria é uma matéria um pouco mais avançada que eu vou deixar para falar com vocês depois. Vamos começar aqui da forma mais simples e mais usual dessas palavras, dessas WH words, ok? Então, ó, primeira palavrinha que eu coloquei aqui, what. A gente pode traduzir livremente como o que, qual, tá bom? Mas o que você precisa gravar é a ideia, é o tipo de informação que eu estou querendo, porque tradução, vai depender muito do contexto. Mas vamos lá. A ideia que eu peço, que eu quero, quando eu estou usando what, é de coisas. Things. Toda vez que eu quero perguntar sobre alguma coisa, qualquer coisa de um modo geral, eu uso what. Por exemplo, what's your name? Quando eu pergunto qual é o seu nome é uma coisa. Uma coisa, Tô falando de algo mais no geral. Se eu falo, what do you do? O que você faz, no sentido de qual é a sua ocupação? Também você pode ter essa ideia de coisa, uma ideia mais geral, tá bom? Aí nós temos outra palavrinha que é parecida, which. Which também se refere a coisas, então a gente também pode traduzir livremente como que, qual, que. Só que a gente vai usar which apenas quando nós tivermos escolha, choice. Quando tivermos alguma escolha sobre aquela coisa, tá bom? Então, quando eu pergunto pra você qual é o seu nome, você não escolhe isso, porque já fizeram isso pra você antes de você nascer, Agora, se eu pergunto qual é a sua cor favorita, aí sim, é uma escolha sua. Então, eu posso tanto perguntar com what's your favorite color, como também posso perguntar com which is your favorite color? E aí, qual que é a diferença de uma para outra? Which é bem mais formal do que what. Então, no dia a dia, eu usaria mais what's your favorite color? Mas se eu estivesse escrevendo um texto ou fazendo uma prova, por exemplo, já é um contexto um pouco mais formal, aí já cabe usar o which. Por exemplo, se você tem uma prova de múltipla escolha, em inglês pode estar lá escrito assim, which is the correct answer? Qual é a resposta correta? Então, pelo contexto ser mais formal, usou which, tá bom? Mas em qualquer momento que eu tiver escolha, eu posso usar. Outro exemplo, which color do you prefer? Qual cor você prefere? Tá bom? Então, já usei com outro verbo aí, o verbo de ação. Beleza. A próxima palavrinha é o who. Who. Traduzindo livremente seria quem, tá bom? Ou seja, eu uso who para perguntar sobre people, pessoas. Exemplo, who's your best friend? Who are your parents? Who are you going to the party with? Então eu usei quem é o seu melhor amigo? Quem são os seus pais? Com quem você vai à festa? Tá bom? Bom,
Continuando. Essa palavrinha que não começa com W, mas sim com H, ela vai soar um pouquinho diferente. Toma cuidado para não confundir essas duas, tá? Essa das pessoas que a gente acabou de ver é who. A próxima se fala how. How. How, traduzindo livremente, seria como. Mas a ideia é perguntar sobre manner, algum modo, alguma maneira. Então, quando eu falo how are you? Como você está? Ou seja, o modo como você está se sentindo, a maneira, né? How do you go to school? Como você vai à escola? Qual é o meio de transporte que você utiliza? Tá bom? Continuando. A próxima que eu coloquei aqui, when. When a gente traduz livremente como quando. Então, ela serve para perguntar sobre time, tempo, tá? Então, é tempo de um modo geral. Por exemplo, when is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Quando eu faço essa pergunta, você pode me responder somente o mês, você pode me responder a data, né? Então, é a ideia de tempo. When do you have English classes? Você poderia me responder o dia da semana, né? Com o horário ou não, tá bom? Beleza. Where? Where? Onde? Para onde? De onde? Ou seja, where sempre pergunta sobre place or location. Então, sobre um lugar, né, um local ou uma localização. Where are you from? I'm from Brazil. Where do you live? I live em Belo Horizonte. Né? Nos exemplos que eu dei agora, eu falei de localizações, né? País depois a cidade. Mas eu poderia perguntar, por exemplo, where does she work? Onde ela trabalha? She works in a hospital. Exemplos, tá bom? Muito bem. O próximo, why. Olha aí, mineirada. Esse aqui é aquele que a gente não pode esquecer, hein? Why. Why é o porquê da pergunta, tá? Então, why, ele sempre pergunta sobre uma razão, um motivo. Então, eu coloquei lá, reason, tá bom? Bom, aí eu posso dar um exemplo. Why are you here? Por que você está aqui? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Why doesn't he leave? Por que ele não vai embora? Tá? Vários exemplos aí. Então, eu tô querendo saber o motivo de várias coisas. E aí, a resposta não... né? Na resposta também tenho que responder com porquê. O porquê da resposta é diferente. O porquê da resposta é o because. Até colocar aqui entre parênteses. Opa, tô colocando no lugar errado. Aqui, ó. Because. Né? Em música vocês vão ver algumas formas curtas de escrever isso, tipo cause, né? Sem o be. Em vez de falar because, cause. Porque música é uma linguagem bem informal, né? E eles têm essas reduções na linguagem coloquial. Mas então, gente, olha só. No português a gente tem vários porquês. É porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, né? No inglês são só dois. Então a gente usa basicamente why, quando a gente está perguntando o motivo, ou ainda como pronome relativo, a gente vai ver depois com calma. E o because, que seria para responder, para justamente dar essa justificativa. Tá bom? Joia! Então, o último aqui é o whose. Whose. Ele é bem específico. Ele serve pra gente perguntar de quem que é. Tá? Então, ele sempre pergunta por posse, ó. Possession. Tá bem pequenininho, mas eu acho que dá pra vocês lerem. Possession. Whose pen is this?
Na verdade, isso aqui chama marker, tá? Whose marker is this? Whose painting is that? Whose are these glasses? Whose are those chairs? Então, eu tô perguntando de quem que é, tá bom? E aí, na resposta, a gente vai poder usar qualquer tipo de possessivo. A gente também vai aprender o possessivo, que a gente pode... existe o caso possessivo do nome, né? It's Arthur's book. Arthur's book, por exemplo. Eu posso usar o possessive adjective. It's his book. Eu ainda posso usar o pronome possessivo. It's his. It's yours. Tá bom? A gente vai ver isso com calma. Então eu quero que vocês gravem por enquanto só que whose serve para perguntar a posse. De quem que é, tá bom? Gente, então assim, depois a gente vai ver a questão da estrutura de perguntas, tá? Com verbo to be, com verbos de ação. Vou fazer vários vídeos e a gente vai preocupar com essa questão da estruturação da frase, da pergunta também, né? Claro. Mas eu quero falar com vocês o seguinte, existem perguntas que elas começam quase como expressão inteira e depois a estrutura da pergunta. Então, às vezes, não é só usar o WH, porque às vezes eu preciso ser ainda mais específica. Eu não quero perguntar qual é. Eu quero perguntar qual é o tipo de música que você mais gosta, que você prefere. Então, eu tenho que fazer a frase inteira, a expressão inteira. What type, ou ainda posso falar what kind, ou ainda posso falar what sort. Mas vamos com what kind. What kind of music do you prefer? Quando eu vou perguntar das horas, what time, porque eu tô falando de um horário específico, não é quando, tô perguntando que horas. What time is it? Tá bom? Com how a gente também tem vários, porque a gente pode usar o how junto com o advérbio ou com o adjetivo. Então, how fast does he drive? Quão rápido ele dirige? How often do you go to the movies? Com que frequência você vai para o cinema? Tá bom, gente? Então, isso ainda pode aparecer. Tá joia? Depois a gente vai falar sobre a ordem das palavras, estruturação de perguntas e de todos os tipos de frases. Eu vou fazendo videozinhos curtos, separadinhos, mas um vai complementando o outro. Alright, guys? Thank you so much. See ya!